Bom dia mais uma vez. 17 de junho de 2013, um dia onde a ação popular chamou a atenção de todo o país. Aqui em Maceió, milhares de pessoas foram às ruas para protestar, inicialmente pelo preço das passagens de ônibus. Mas, no fundo, a manifestação representou uma retomada da população pelo gosto de exigir seus direitos. Uma data marcante que você acompanha agora na reportagem de Arthur Gama e Henrique Moura. A concentração estava marcada para as 4 da tarde, mas às 2, algumas pessoas do movimento Passe Livre já estavam no local. Grupo que cresceu rapidamente. Antes que todos chegassem, os que já estavam tentavam atrair a atenção para o protesto. De repente, eles começaram a chegar aos montes. E antes do previsto, a praça já estava tomada. O coro ganhou força. Era a população reaprendendo a protestar. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo para acordar. Classe média, pobre, rico, não importa, entendeu? A gente tem que sair às ruas, tem que se movimentar. A polícia acompanhou a manifestação desde o início, com a proposta de não entrar em confronto com os manifestantes. A polícia está aqui para vocês também. Por quê? Porque quando a gente interditar uma pista, vai ter motorista que vai estar contra vocês e vai ter conflito. Para evitar isso, a gente vem para cá para apoiar. Por volta das 4 da tarde, o protesto começou a ganhar as ruas, bloqueando parcialmente a Fernandes Lima. O grupo de manifestantes, formado em sua maioria por estudantes, foi ganhando corpo e reforço. Por volta das 5 horas da tarde, o movimento ganhou força. Os manifestantes saíram da Praça Centenário em direção ao centro de Maceió. Eu estou me juntando ao Brasil, né? Porque assim é um absurdo que estão fazendo com a gente. É um aumento muito grande e se nós que somos jovens se calar, quem é que vai falar por a gente? Não se sabe ao certo o número de pessoas que participaram da manifestação, mas a polícia afirma com segurança que havia próximo de 5.000 pessoas. Já era noite quando a passeata seguiu em direção à Avenida Fernandes Lima. 17 de junho de 2013, o dia que ficou marcado pela ida de estudantes e trabalhadores às ruas. Pois é, pelo menos 5.000 manifestantes. É um grupo representativo aqui para Maceió e um protesto que aconteceu também em outras partes do Brasil e, como foi colocado, inicialmente por questão de aumento de transporte, do preço da passagem no coletivo. Mas não é esse o fundo da questão. É o protesto por um país que consegue cumprir em tempo recorde as exigências da FIFA, por exemplo, para uma Copa das Confederações, mas demora demais a melhorar a questão da educação, da saúde, a reformar escolas, a construir hospitais. Quer dizer, as pessoas vão para um estádio de primeiro mundo assistir um jogo de futebol e quando o filho tem febre durante a noite não encontram um médico no posto de saúde, ou não tem medicamento, ou não tem equipamento para fazer um exame. É esse o fundo do protesto que faz com que o Brasil hoje se levante. Um país que é capaz de cumprir exigências internacionais para receber uma Copa das Confederações, mas não é capaz de tratar bem os seus cidadãos como eles merecem, como todos nós merecemos, porque trabalhamos, pagamos nossos impostos e finalmente o Brasil se levanta e protesta. E olha, o protesto continuou ontem à noite aqui em Maceió. Um estudante de 16 anos, de iniciais MASM, foi baleado na Avenida Fernandes Lima por um motorista que tentou furar o bloqueio. O carro era um Celta prata com placa de Pernambuco. A confusão aconteceu em frente ao CEPA, na altura da rua Miguel Palmeira, no momento em que os estudantes voltaram do centro para o Farol. Eles estavam interditando as duas faixas da Fernandes Lima no sentido Tabuleiro Centro. Além de interromper o trânsito, os estudantes começaram a invadir os ônibus que passavam pelo local e segurar as portas dos coletivos. O motorista do Celta, que provavelmente ainda vai se identificar, o motorista que disparou o tiro, fugiu do local em alta velocidade. Mas a polícia diz que conseguiu identificá-lo pela placa do carro. O estudante foi atingido de raspão no rosto e foi socorrido pelo SAMU e levado ao HGE. Segundo o boletim médico do hospital, o estado dele é estável e ficou apenas em observação sem ter que passar por nenhuma cirurgia. Mas isso foi muita sorte, porque esse motorista foi de uma irresponsabilidade. Foi um criminoso, ele poderia ter matado esse rapaz de 16 anos. E não é assim que se resolve uma questão, um conflito.
Tudo bem que ele queria passar, tinha urgência, mas tinha um movimento, tinha uma manifestação e era preciso se respeitar isso também. É claro que o direito de ir e vir tem que ser respeitado, mas existia um protesto que foi anunciado, todo mundo sabia que esse protesto ia acontecer e que ia ter dificuldade de passar pela Fernandes Lima, procurasse outro local. O que não pode é abrir caminho à bala. Não se pode tirar a vida de uma pessoa. Nada justifica o que esse motorista fez e ele precisa ser identificado e punido. Porque por pouco a gente não poderia estar acompanhando hoje o enterro de um jovem de 16 anos. Uma mãe chorando. Por quê? Porque uma pessoa resolveu abrir o caminho à bala. Não existe isso. Isso é falta de civilidade. É selvageria. E esse homem, esse motorista tem que ser identificado e preso, punido para não fazer isso de novo. E as câmeras da SMTT captaram o momento em que os manifestantes bloquearam a Fernandes Lima. As imagens mostram que eram 7h55 da noite e os estudantes já tinham bloqueado a avenida no sentido Tabuleiro Centro, quando, de repente, um Celta prata fura o bloqueio, atingindo, inclusive, alguns dos manifestantes. Vamos ver aí as imagens do momento em que o Celta, inclusive, atropela, atinge algumas pessoas, Perigoso demais. Não dá para ver se foi nesse momento em que o menor foi atingido por um tiro. Mas a descrição, olha aí, as imagens de novo em câmera... Olha, os estudantes, inclusive, correm atrás, Ainda a descrição desse veículo que fura o bloqueio, ela bate com a descrição do carro que algumas testemunhas viram de onde partiu o disparo. Então, isso tem que ser investigado, porque esse motorista foi criminoso. Ele poderia ter matado esse jovem de apenas 16 anos que estava ali, como todos os cidadãos, se manifestando, protestando, fazendo um movimento. Não tinha nenhum motivo, nenhuma motivação que justifique um ato cruel e selvagem como esse de atirar contra manifestantes e sair atropelando todo mundo. E a manifestação trouxe muitos transtornos, principalmente na hora de voltar para casa. No fim da tarde de ontem, os ônibus deixaram de descer para o centro da cidade. Muita gente teve que fazer o percurso a pé. Enquanto os manifestantes estavam concentrados, a cidade aos poucos começava a viver um caos. Sem saber qual direção o movimento iria tomar, alguns lojistas da região do Cepa fecharam as portas. Esta concessionária resolveu aguardar, mas as grades estavam preparadas para qualquer movimentação. O trânsito foi bloqueado antes da Praça Centenário e os ônibus começaram a se concentrar em frente ao Cepa. Uma enorme fila foi rapidamente formada. Então termina quebrando o ônibus, E até quem paga o pato. Com a maioria dos ônibus parada, muita gente teve dor de cabeça para voltar para casa. Tá demorando hoje, tô indo lá para Marechal. Aí fica difícil, Os poucos que ainda passavam estavam lotados e nos pontos a demora foi longa. 40 minutos. Nada do ônibus? Não, velho, nada. Sabe nem se vai passar, Também não. A Avenida Fernandes Lima, no sentido Tabuleiro Centro, ficou literalmente parada. O congestionamento era quilométrico e ia do Farol até o Tabuleiro do Martins. Este motociclista resolveu ir por cima do canteiro central para desviar do congestionamento. Mesmo com muitos transtornos, os motoristas estavam apoiando o protesto. A favor da luta, até porque quem pega o transporte público sabe quanto vai pesar no bolso, Por volta das 6h30 da noite, o trânsito continuava fechado e dava muito trabalho aos agentes da SMTT. Sem coletivos, as pessoas que precisavam sair do centro de Maceió subiam a pé a ladeira do Martírios. Uma multidão se formou no local para apanhar os ônibus que, após a liberação da via, estavam fazendo retorno na Praça do Centenário. Mesmo com toda a confusão, muitos também apoiavam o protesto. Eu vou até o Graciliano a pé se for possível, mas tá valendo a pena. E eu espero que não tenha aumento de passagem. 55 centavos é um desastre. Não dá, Não dá, infelizmente não dá.